Queria parabenizar a equipe aqui, o grupo, grandes atores. Eu já tinha tido o privilégio de assistir na internet o que eles iriam fazer. Parabéns! Vai dar um desafio, ficou muito bom. Deus recompense vocês. Eu vou trabalhar no reino de Deus, que Deus dá capacidade, né? Bom, queria agradecer pelo meu convite que eu recebi de vir aqui hoje. Para mim eu me sinto mais do que em casa, quando eu estou aqui na Água Fria. Bom rever, eu já conheço, conhecer gente nova. E a gente está num lugar santo, com uma pessoa santa que é Deus, né? A gente está aqui cultuando a Deus. Sempre quando você vem na igreja, o investimento de vida que você faz, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então sempre é assim quando você vem na igreja. A gente tem aqui o privilégio de ter nesses momentos, um momento onde o céu se confunde com a terra, né? Deus baixa aqui para fazer a sua vontade. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler versos 14 e 15. Vou ler desde o 13 para a gente pegar o texto. Tiago 1, 13 a 15. Se alguém do seu lado essa Bíblia, leiam juntos, por favor. É importante a gente ler esse texto. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço que o Espírito Santo venha nos dar capacitação nesse momento, todos nós, nos dá revelação da tua verdade nessa noite. Vem, Senhor Jesus, eu te peço em nome do Senhor. Amém. Bom, essa peça que a gente acabou de ver, a gente vê uma batalha que é comum a todos nós. A gente vê um dilema que é muito grande, que não é estranho a ninguém. Então a gente vê aqui uma pessoa que está muito influenciada e que tem uma dificuldade enorme de tentar ir para um lado e tentar ir para o outro. Existe uma guerra de forças aí. E essa batalha, ela se trava não no ringue, não em cima de um palco, mas ela se trava na mente. Essa encenação, ela mostra muito bem, né, o lado de Deus na sua criação e sempre disposto a nos ajudar e a nos resgatar quando isso é necessário. E a gente vê o outro lado do mal, querendo como que magneticamente atrair a pessoa para o outro lado. Então existe aqui um quadro muito típico de tentação. E é isso que a gente vai falar hoje. Tentação. Nesse texto que eu acabei de ler, ele dá uma explicação muito objetiva e curta a respeito da tentação. Ele fala o seguinte: cada um, versículo 14, cada um é atentado quando atraído e seduzido pela sua concupiscência, ou pela sua cobiça, ou pela sua carne. Havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Então aqui fala de tentação, fala de pecado e fala de morte. A sequência é essa. Uma vez eu soube de um homem que tinha uma vida bem estranha, né? Antes de conhecer Jesus, depois ele ficou meio pirado, estava preocupadíssimo, porque ele achava que ele pecava demais. Mas quando alguém foi conversar com ele, percebia que o que estava deixando ele perturbado eram as tentações. Então vou dizer uma coisa para vocês: a tentação não é pecado. A tentação ela não é pecado. Ela só vira pecado quando a minha cobiça ela dá luz. Aí sim ela vira pecado. A tentação, o convite ao pecado não é pecado ainda. Isso acontece na arena da nossa mente. Tudo aquilo que acontece na nossa mente de ruim, necessariamente ainda não é pecado. Enquanto é só tentação, não é pecado. Mas se for em frente, isso se torna tentação. Vou fazer isso
explicação aqui, um pouquinho técnica, né? Mas para a gente entender melhor, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos entender como é que a gente funciona. Romanos capítulo 7. Todo mundo abre aí. E aí quem está sempre lendo alguém está lá. Romanos capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 14. Presta atenção nesse texto aqui. Ele parece muito confuso, né? Mas a gente vai entender perfeitamente. Romanos capítulo 7, verso 14. A partir do 14 diz assim. Paulo escreveu esse texto, tá certo? Ele escreveu lá para a igreja, estava em Roma, escreveu lá para os Romanos. Então ele diz assim a partir do verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Guarda isso. Paulo dizendo, eu sou carnal. Nós somos carnais. Vendidos sobre o pecado. Versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso faço, mas o que aborreço não faço. Caramba, parece que tem duas pessoas falando assim aqui. Paulo está dizendo, olha, o que faço, o que eu faço não aprovo. Caramba, se eu não aprovo, eu faço, como é que eu faço? Pois o que quero, isso eu não faço, mas o que condeno, isso faço. Verso 16. E se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, ou seja, faço o que eu aborreço, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo o seguinte: tem um cara dentro de mim que faz o que eu não gosto. Esse cara se chama pecado. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então Paulo, com seu entendimento, ele quer fazer o bem, mas dentro dele tem uma outra força chamada pecado, que o pecado não deixa de fazer o bem. Versículo 20, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero se faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então quem faz dentro de Paulo aquilo que ele não gostava, não era ele, Paulo, mas era o pecado dentro de Paulo. Vamos até aqui traduzir para a gente. Então eu tenho o mesmo problema de Paulo e você também. O bem que você quer fazer, você não consegue, mas o mal que você odeia, você se vê fazendo várias vezes. Mas o que acontece? Quem sou eu então? Eu sou um ou eu sou dois? Não, mas Paulo está dizendo o seguinte: esse cara dentro de mim que faz o que eu não quero se chama pecado. Versículo 21. Acho então esta lei dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, não está comigo. Porque segundo o homem interior, que é você, que sou eu, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, dentro de Paulo e dentro de nós, existem duas leis: a lei do entendimento e a lei do... Vamos lá de novo. Primeira lei do entendimento, e a outra lei do pecado. Dentro de nós existem essas duas leis. Versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento... Lembra de duas leis? A primeira lei do entendimento, a segunda lei do pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo está dizendo o seguinte: dentro de nós, na nossa constituição, nós temos um componente chamado pecado, e que a gente pode chamar também como sinônimo de carne. Então nós temos na nossa constituição o nosso eu. Eu sou eu, gente, você é você. Eu não sou dois, você não é dois, você é um indivíduo, você não se divide. Mas dentro de você e dentro de mim há um componente, um ingrediente com o qual nós ainda convivemos, que se chama pecado, ou natureza pecaminosa, ou carne. E nessa forma da qual nós somos constituídos, habitam duas leis: a lei do entendimento e a lei do pecado. E essas duas leis, elas batalham. Por isso que Paulo falou assim: cara, o bem que eu, Paulo, quero fazer, a carne, eu faço.
Então essa lei, esse dilema, essa batalha, ela existe em todo mundo que está aqui hoje. Existia aqui na menina, que não sabia se ela ia para Deus ou se ela ia para as outras coisas, se ela voltava para Deus ou ia para as tentações. Mas eu repito, essa batalha ela se trava na arena da nossa mente. Então nós somos assim. Mais um pouquinho, eu tenho outro entendimento aqui bíblico. Abra lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Já vai ler. Bom, então o que acontece com a gente? Nós lemos no primeiro texto, diz assim, que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por mal, mas cada um de nós é tentado quando ele é atraído e seduzido, persuadido pela sua própria concupiscência. Então dentro de nós existe um infiltrado de Satanás. Dentro de cada um de nós existe um aliado do diabo chamado carne. E às vezes a gente coloca a culpa no diabo, quando na verdade a culpa está dentro de nós. Mas Satanás, ele sabe que dentro de cada um de nós, ele tem um infiltrado, ele tem um agente, ele tem um comparsa. Então ele tenta manter contato com esse agente infiltrado dentro de nós. Por quê? Porque ele quer estimular esse agente. Então olha só, olha o que acontece com a nossa carne. Nós vimos lá, cada um é tentado quando ele é atraído e seduzido pela sua cobiça. Nós estamos sujeitos a todo tipo de estímulos, de informações ou sensações do mundo exterior, certo? Então nesse momento nós estamos sentindo uma determinada temperatura, está um dia mais frio do que estava nos outros dias, a gente vê um pouquinho mais agasalhado, a gente tem aqui a percepção de várias coisas, a gente tem a percepção da luz, ninguém precisa olhar para cima, mas sabe que tem luz em cima. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, está entrando pelos seus ouvidos, vocês estão percebendo o ambiente, todo mundo está aqui sentado, e educadamente sentado, está percebendo a ética desse ambiente, está raciocinando sobre isso. Então todos esses estímulos, eles entram pelos nossos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo raciocínio. Todos esses estímulos, eles vêm para dentro e a carne recebe esses estímulos. A nossa carne recebe todos esses estímulos. Quando a carne, ela recebe um estímulo que lhe agrada, aí a Bíblia diz, mas cada um é tentado quando é atraído. A carne recebe um estímulo assim, opa, esse momento é meu, opa, isso aqui está bom para mim. Aí a carne fala assim, ei, vem cá, deixa eu falar com você. A nossa carne nos chama. A lei do pecado, ela bate a porta do entendimento, assim, ei, você vem cá, vamos conversar. Eu estou sentindo o ambiente, rapaz, é a sua hora. A gente sente, ou melhor, a carne sente qual é o momento dela, e ela atrai, ela chama, diz, ei, fulano, Maria, José, Antônio, Pedro, vem cá. Aí tem aquela voz interior, que você olha para aquela voz, você atende o telefone, né? Assim, o que você está dizendo? Veja bem, você está aqui, vamos conversar. Então a carne, ela muitas vezes, nós permitimos um diálogo com a carne. Tá bom, não, mas eu não gosto de você, mas o que você está falando aí? Aí dançou, amigo. Aí você dançou. Quando você dá um diálogo, você atende o telefone da carne, ela é muito mais esperta que você, então. Então aí começa um diálogo, onde ela começa a colocar as razões e a argumentação na sua mente. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido, persuadido pela sua concupiscência. Então ali existe um diálogo, existe um papo, uma conversa da carne com o entendimento. E se eu não trelo para essa conversa, eu estou roubado. Mas aí, se eu não trelo para essa conversa, eu digo, puxa, é verdade, hein? Olha, a carne tem razão. Início do mundo. Chega lá a serpente, que não era só um animal, mas era o diabo que tinha falado daquela serpente. Ele falou assim, ei, Eva, Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A gente lê o texto, a gente lê comigo, mas
Tentem tomar esse texto. Essa foi a primeira frase que o diabo, sem vergonha, disse para o ser humano. A nossa tataravó é ela. E ele disse assim: ei, o senhor é minha conta, tá na Bíblia, tá bom? Ei, ei, oi. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Para com isso, é verdade que Deus disse isso? Eu não sabia, rapaz. Menina do céu, me conta que é mentira, não é possível que Deus restringiu um negócio para vocês. Assim, não, seu diabo, dona serpente. Não sabia que era diabo. Não, dona serpente, não é assim, não. Deus falou que a gente pode comer tudo, só de uma asinha lá que não pode. Então ela estava ali se desculpando, porque ela estava defendendo Deus, até, o Senhor não entendeu. Mas percebe, nós somos tentados quando atraídos e persuadidos pela nossa carne. Espírito, conversar. Tá bom, o que é a tua carne? Só, rapaz, peraí, aproveita esse momento, olha só, você está falando de não, olha lá, é sua hora. Mas isso acontece quando ao meu redor eu estou num ambiente que é propício para a carne. Eu estou numa circunstância que a carne diz assim: agora sou eu, agora eu vou entrar em cena. Então tem coisas ao nosso redor que soam como música para a nossa carne. É para isso que eu quero tentar. Vou mostrar isso através de um exemplo prático. Quem gosta aqui de dançar? Tá. Vai ter esse cara valente aqui. Mateus Ricardo. Quem odeia dançar? Odeia. Vamos levantar uma mão aqui, por favor. Todo mundo tinha chance de não levantar a mão, né? Mas levantou. Então, Mateus está aqui. Como é que se chama? O meu guia disse que odeia dançar. Nada, é calcinha, formatura, nada. Você gosta de pisar no pé? Não. Vamos aqui. Mateus, você gosta de dançar? Sabe dançar, beleza? Vamos lá. Te ensino você menino. Agora, se for uma educação, meus pais estão dando esse menino em casa. Bom, vamos lá. Nós, como seres humanos, nós recebemos os estímulos, né? Som, iluminação, ambiente. A gente sente o ambiente ao nosso redor. E tem música, né, que fala o coração, que mexe com o nosso corpo, né? Eu vou pedir para o DJ Décio colocar uma música lá. Quando eu pedi para você parar, você para, DJ. E aí, Mateus, você tem que dançar essa música que você falou que gosta, tá bom? Beleza? Meu guia disse: eu vou pôr uma música lá, você falou que eu odeio dançar. Você pode tentar dançar para ficar feio na frente, o pastor chamou, né? Mas você pode se negar também, você pode continuar seu protesto diferente aqui, tá bom? Então a gente pensa silêncio, mas é uma música que fala ao coração. Então vocês vão se sentir elevados por ela. DJ 10, por favor. Eu ajudo. Então, isso é o que acontece com a nossa carne. A carne
dança agora, esse é o seu momento, cara. Vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Então essa é a estratégia do diabo. O diabo tenta em todas as circunstâncias estimular a sua carne. Ele tenta jogar os ouvidos da sua carne a música que ela gosta. E ele manda de várias formas. Porque o que ele quer que eu e você façamos? Ora, ele quer que a carne trabalhe para ele, trabalhe a favor dele. É isso que ele quer. Então a nossa carne, ela trabalha efetivamente como trabalha. Ela produz. Você está em casa assim. Vamos ver o que a carne produz. A partir do verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tudo isso é dentro da gente. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha a relação aí, ó, presta atenção, uma tradução do todo. Diz assim, versículo 19. Porque as obras da carne, ou seja, aquilo que a carne faz, aquilo que a carne produz, aquilo que o diabo tenta estimular a sua e a minha carne a fazer, é isso que sai. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição ou imoralidade sexual, impureza, lascívia ou libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, benedices, glutonarias, porcentacoríntias e coisas semelhantes. Amém, irmãos? Jesus está falando assim. A última irmãos, o diabo quer até que você seja cristiano. É isso que a carne é isso que ela produz. Então o objetivo do mundo externo, o objetivo de tudo aquilo que está ao meu redor, que tem um príncipe, que tem um maestro, que não se chama Jesus, mas se chama Satanás. O príncipe deste século se chama Satanás. O mundo ao nosso redor, ele está orquestrado magnificamente, perfeitamente pelo seu príncipe, que é Satanás. Então Satanás sabe como ninguém introjetar na sua carne estímulos para que você faça isso. É isso que ele quer render. Então essa é a sequência, né, do que acontece no ambiente de tentação. Cada um é tentado quando é atraído numa circunstância, num ambiente favorável, e ele é seduzido pela cobiça. A mesma cobiça dando à luz, ela consegue pecar, e o pecado sendo consumado gera morte. Vamos pegar um exemplo prático disso. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, olha a ousadia de Satanás. Ele tentou estimular a carne de Jesus. Ele tentou fazer o Filho de Deus pecar. Isso está lá em Mateus capítulo 4, se você quiser abrir lá. Depois de 40 dias de jejum absoluto, a Bíblia diz que Jesus teve fome. A fome, gente, é uma característica do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa carne, enquanto corpo físico. Então Jesus teve fome. Jesus disse, Satanás apareceu lá em pessoa para ele assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, aquelas pedras lá, você está com fome, rapaz. Faz assim, ó, dá um estalo e transforma aquelas pedras em pães quentinhos. Falar em pão quente agora tem um valor, tem um peso para cada um aqui. Agora, depois de 40 dias sem comer, um pão quente vale muito mais. E Jesus estava nesses 40 dias de jejum absoluto. E Satanás chegou para ele falando essa conversinha fiada. Era como se ele dissesse para Jesus assim: Jesus, pô, cara, você é um cara, nunca ninguém antes nesse país fez um jejum de 40 dias. Meu, você é santo, Jesus. Ó, Jesus, pensa como você merece, cara. Olha, você está com fome. Utiliza desse poder para transformar a pedra em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão. Só que vamos entender um negócio. Por que Jesus fazia sinais, prodígios e milagres? Capítulo 21 de João fala o seguinte: que todos aqueles sinais que Jesus fez foi para que as pessoas crescessem que ele era o Filho de Deus e fossem salvos pelo seu nome. Então o milagre de Jesus não era para abastecer ele de pão
tinha propósito para fazer qualquer milagre e transformar em milhões. Mas o diabo falou para Jesus: usa esse poder, não tem problema, mas só um pouquinho. Você é poder de Deus, é outra coisa, mas vai lá, você merece. Hoje você está com fome, você merece, vai nessa, Jesus. Isso é uma coisa boa para você. Então ele quis estimular Jesus, até que ele transigisse, ele usurpasse o seu poder para benefício próprio, para que ele transformasse pedra em pão. Mas eu vou entender um negócio aqui na prática também. Como que é isso nos nossos dias? Então, cara, você está com fome, não fome de comer alguma coisa, você está com alguma necessidade emocional, física, da tua carne, coisas que a tua carne deseja, e você está com uma necessidade dessa. Aí o que acontece? Mano, você está sozinho, você está carente, pô, cara, você é a semana inteira, tá perigo, velho. Tá com umas minas, tá com os caras, né? Você merece, a semana inteira, né? Pô, aí a carne começa a gostar do assunto, né? Começa a. Pô, e aí?